Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento, a paz de Arruxo. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem deixado o seu like, tem compartilhado em suas redes sociais. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Bom, pessoal, eu quero conversar com vocês a respeito da tentação. Mas para isso, nós vamos iniciar esse assunto com um verso que se encontra em Coríntios 10, versículo 13. Vamos ler e vamos ver o que nós podemos tirar de revelação desse pequeno verso, ok? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, ou seja, Yahweh é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Bom, não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Paulo está advertindo os coríntios aqui a respeito das tentações que eles se diziam passar. Eles estavam sendo tentados por diversas coisas, em diversas áreas. E aí Paulo está dizendo para ele, nenhuma dessas tentações aí é espiritual. Todas as tentações que vos sobreveio é humana. Então Paulo está explicando para ele que todas as tentações da qual eles estavam passando eram humanas. Ok? Mas eu queria pensar com você a respeito de uma coisa. Uma ilustração que eu vou fazer aqui. Eu sou um advogado. E o que garante a minha sobrevivência? As causas de pessoas, né? Então eu sou um advogado e tem 3 pessoas, 3 seres somente em todo o universo. Vamos supor. Para que a minha sobrevivência seja garantida, eu preciso que esses 3 seres estejam em conflito. Ok? Esse é o retrato da igreja religiosa. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo disse lá em Coríntios mesmo, 2 Coríntios 3, que quando... eu até escrevi aqui. Quem está debaixo da religião não tem... Quer dizer, quem está debaixo da religião tem posto sobre si o véu doutrinal e não conseguem ter a revelação plena do que diz a palavra. Porque quem está debaixo da doutrina está com um véu posto diante do seu rosto. Paulo diz isso aqui aos 2 Coríntios. Que quando se lê, lá dentro eles estão com um véu posto no rosto. O véu está posto em seu coração, para que eles não recebam. Vou pegar esse texto aqui só para garantir, só para confirmar, aliás. Só para confirmar o que está sendo falado aqui, que quando se lê lá dentro essas passagens, é posto um véu. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes sendo revelado quem é Cristo. Quem é em Cristo removido, ok? Ou seja, quando eles fazem a leitura do Antigo Testamento, ou até mesmo de Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Pedro, eles estão pondo um véu. Quando se fala de livros da lei, eles estão pondo um véu. Aí ele diz assim, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, eles não conseguem ter essa revelação. Mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, quando se lê Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, para que eles não recebam a plenitude do que diz a palavra.
não recebam o esclarecimento, a revelação. Ok? Então, o que o sistema religioso faz? O sistema religioso, ele criou os três seres. Um são as pessoas, o outro é o diabo e o Deus, a quem eles dizem servir. Ou seja, para nós, Yahweh, a carne, mas para eles lá o diabo é um ser literal, espiritualmente mais literal. Mas para quem tem o entendimento, a revelação do que a palavra revela, sabe que o diabo não é isso, é um adjetivo dado a todo aquele que se opõe a tudo que se diz ser de Yahweh. Ou seja, toda ideia que se coloca contra, porque a palavra diabo vem da palavra grega diablo, que quer dizer opositor, acusador, que está relacionado a muitas outras coisas de forma contrária. Ok? Então, tudo que se opõe no grego é diablo, no hebraico, Satanás. Então, o que acontece? Paulo aqui está revelando aos Coríntios, mas o que o sistema religioso faz? Criou esses três seres. Quer dizer, criou esse ser a mais. Existe o Criador e existe o homem, e esse ser a mais foi criado. Só que esse ser a mais é exatamente a peça mais importante para eles. Porque sem esse ser acrescentado, você não teria medo, então não teria quem advogasse a sua causa. E o sistema religioso depende do quê? Depende do medo das pessoas. As pessoas vivem aí a desespero, em pleno desespero, e buscando se salvarem. E para onde elas correm? Para aqueles que se colocaram como um advogado. Porém, se você está correndo para Deus, do qual eles dizem, você está correndo para Deus porque você está com medo do diabo. Mas se você descobrir que o diabo nada mais é do que a sua carne, você não vai mais correr para lá. E aí do que eles vão sobreviver? Assim como o advogado que depende de algo, de alguma contravenção entre as pessoas para advogar, de conflito entre os seres. Se não houver conflito, o advogado morre de fome. Essa profissão não mais existirá. Da mesma forma, a religião. Se as pessoas descobrirem que não existe um ser que está conflitando com o Criador que criou todas as coisas, você não mais irá até eles. E eles não mais exercerá liderança sobre vocês. Não mais exercerá influência sobre vocês. Ok? Porque o que atrai o homem, o que seduz o homem, é a sua própria carne. É a sua própria natureza carnal, a sua própria concupiscência, os seus próprios desejos. E Tiago, ele entendeu isso muito bem. Tiago entendeu isso muito bem. Aí você fala assim, mas como é que fica a tentação do Salvador? Nós vamos chegar lá. Espero. Tiago 1, versículo 13 a 15. Se você puder, abra. Vamos desmistificar o que misturaram. Né? Eles mistificaram, vamos desmistificar. Vamos descomplicar. Aí você fala assim, caramba, eu li isso ontem e não havia entendido, mas você vai entender agora, se você tiver os olhos iluminados. E se os seus olhos ainda não tiverem sido iluminados, e você tiver lido ontem, ou anteontem, ou a semana passada, e porventura você entender, porque nesse momento seus olhos foram abertos pelo Espírito de Yahweh. Tiago 1, do 13 ao 15. Tiago está dizendo aqui, aqueles que se encontravam aos seus espectadores, né? Diz assim, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Vou ler como está escrito. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Bom, então pare e pensa comigo.
O Criador, ele não pode ser tentado pelo mal, porque ele é espírito. Ok? E se esse Satanás é espiritual, por que ele também não tenta o Criador? Parou para pensar? Pegou aí? Pegou? Ele não pode ser tentado pelo mal. Por quê? Porque ele é espírito. E se o diabo, que a religião diz que nos tenta, é espírito, por que ele não tenta o Criador? Porque o Criador não pode ser tentado por ninguém. Ok? Pegou aí, né? Então vamos prosseguir a leitura. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, olha o que o Tiago está falando. Que Deus, eu vou falar Deus, que Deus não pode ser tentado pelo mal. A igreja diz que o diabo é um ser espiritual. Deus é espírito? Deus é espírito. E por que o mal que é espiritual também não o tenta? O mal que é espiritual, que a religião te dá. Porque aqui não tem essa conversa de espiritualidade mal, não. Porque todos os espíritos do Criador são bons. O Criador é um espírito e não existe espírito maligno. O espírito maligno que existe é outra coisa. Ok? É uma outra coisa, um tema diferente do que a religião diz. Ok? Existiram aqueles 200 que se rebelaram, que o Criador deu permissão para virem a essa terra e tiveram relação com os filhos dos homens. E eles foram levados para as trevas exteriores, para as trevas inferiores. E ali eles foram julgados e sentenciados e destruídos, já não mais existem. Porque aquilo ali, Paulo mesmo fala lá em Coríntios, que não sabem vós, que nós iremos julgar os anjos. Paulo estava falando que aquela geração iria julgar os anjos, porque o fim do mundo, o fim dos tempos se sucedeu na época posterior à morte de Paulo. Ok? Naquela época se sucedeu isso. Então você vê que não cabe mais alimentar uma ideia de que o Salvador ainda virá, porque já se consumou a escatologia daquela obra que ele havia de fazer. Olha o que o Tiago está falando. Deus é espírito e não pode ser tentado pelo mal. E o mal que a religião diz para você, ele é um mal espiritual. Pegou, né? Mas vamos continuar. Aí Tiago diz assim: ao contrário, cada um de vocês, seria numa linguagem de hoje, é tentado pelos seus próprios desejos, ou seja, pela sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Quando você quer ver você saber, é fácil. Quer ver você se conhecer? Fica sozinho. Você vai ver aquilo que te atrai, aquilo que a sua carne deseja, e se você ficar olhando, e se você se deixar, ele vai te seduzir. Isso vai seduzir você, e isso não é tentação do diabo. Isso não é uma tentação do diabo. Paulo está falando aqui, Tiago está falando. Ao contrário, cada um de vós é tentado pela própria cobiça. Não é a cobiça de Satanás não que nos faz tentar? Não, né? Porque está escrito aqui. Aí ele diz assim: quando esta o atrai e seduz. Aí ele diz assim, o 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez concebido, consumado, gera morte. Essa morte aqui não está se referindo morte eterna, não. Essa morte aqui é correção, disciplina, açoite. Porque você vai ser corrigido, você vai ser disciplinado. Então, quando você comete os desejos da sua carne, você vai escolher aonde? Na carne. Se você, porventura, for apanhado em adultério, você vai ser exposto ao ridículo. E aí, por conta disso, vem a disciplina. A sua mulher vai embora, sua família se entristece, a família dela se entristece, você os decepcionam, e essas pessoas que lhes eram como amiga se afastam de você. Você quer coisa pior que isso?
Ou então você foi pego, assim, alguém descobriu que você trabalhava numa firma e você tirava suborno daqueles que prestavam serviço, ou então você desviava dinheiro, e aí agora você foi apanhado ali em flagrante. Isso é vergonhoso. E aí vai vir a disciplina. E aí isso é a morte. A vergonha, a disciplina, o açoite, né? E se não tiver que ir para a cadeia, que é o mais ridículo ainda. Então, Paulo e Tiago tinham isso muito nítido na sua compreensão. Mas vamos ver lá o que diz agora Lucas 4, a partir do verso 2, a tentação do Salvador. Porque agora eu quero ver você sair dessa. O Salvador foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, que diz as Escrituras, ok? Mas será que é essa mesmo a interpretação que se deve dar? Que é necessário que nós tenhamos os olhos iluminados para compreender, porque, como eu disse, quem está debaixo da religião tem um véu posto. E que véu é esse? É o véu da doutrina, da qual não deixa que as pessoas observem além. Sabe aquele desenho que eu me amarrava quando eu era adolescente? Thundercat. Thundercat. Oh! Espada justiceira, né? Dê minha visão além do alcance. É aquela espada que assim, ele olhava entre elas e aí ele conseguia ver o além. Ele via até o além. Então, quem está debaixo da religião não tem os olhos que conseguem ver além do que está revelado por eles. Porque eles lá é maquinal, lá é mente carnal, aqui é espiritual. Isso aqui é coisa que se discerne espiritualmente. Outro dia um amigo me mandou assim, uma frase dizendo que Satanás, o diabo, né? O diabo congregava na igreja de Deus, na melhor igreja do universo. E mesmo lá ele se rebelou contra o Criador. E aí ele veio justificar de que não haverá igreja perfeita nessa terra. Olha só. Se Satanás congregou na igreja do Criador, uau! E de lá ele se rebelou, uau! E aí eu falei para ele, me dá o verso bíblico. Ah não, é a lógica. Que lógica? Que lógica? Lógica é o que eu vou te dizer aqui agora. Aqui, Paulo disse que não veio sobre nenhuma tentação que não fosse humana. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Aí Tiago vem e diz assim, olha, não diga a ninguém que de Deus sou tentado, porque Deus é espírito e não pode ser tentado pelo mal. O mal que atua sobre a sua vida é espiritual? A religião diz que é. Esse meu amigo que disse que o diabo que foi expulso do céu, também ele diz que é. Ele está me dizendo que esse diabo também é um ser espiritual. Só que esse ser espiritual não pode tentar o Criador, que é espiritual. Mas ele tenta o que é físico. Mas a gente vai ver. A gente vai ver. Então, vamos abrir um outro texto aqui. Tá certo, é Tiago, não, já foi. É Lucas mesmo. Lucas 4, 2 em diante. Ou então vou botar aqui o Lucas 4 de 1. Olha só a condição do Salvador quando foi levado ao deserto. Eu vou ler como está escrito. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, guiado pelo mesmo Espírito. Qual Espírito? O próprio que tinha vindo sobre ele. Pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Ou seja, qual era a condição dele quando ele foi para o deserto? Cheio do Espírito. Cheio do Espírito do Altíssimo. Cheio. Pleno. Ok? E olha o que acontece. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, não comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Ele não foi
tentado durante esse período de 40 dias. No último dia, quer dizer, ele foi até tentado antes, sim, mas no último dia ele teve fome. E é aqui em que a palavra quer que a nossa atenção se volte. Ou seja, a nossa atenção tem que se voltar para o término dos 40 dias. Porque durante esse período ele foi sendo tentado. Ok? E o que ele estava fazendo ali? Ele tinha ido para ali com que propósito? De ser tentado. Por quem? Pelo diabo. O que é diabo para a religião? Um ser que foi expulso da igreja de Deus, né? Não é, meu amigo? Não é, meu amigo? O diabo é um ser que foi expulso da igreja de Deus. E aí foi lá e tentou Jesus no deserto. Tentou Yahushua. Então, para a religião, o que é o diabo? É um ser. Mesmo eles sabendo que a palavra diabo é um adjetivo para tudo que se opõe, para tudo que é contrário. Ideias, doutrinas. Ok? Pedro, ele era um diabo quando ele se opôs a entender. O Salvador estava explicando uma coisa para Pedro, e Pedro, não, de maneira nenhuma isso te sucederá. Para trás de mim, Satanás. Pedro era Satanás? Não, não era. Por que ele chamou Pedro de Satanás? Porque ele falou, tu está se opondo. Você está se opondo, você está sendo adversário. Não é assim, não é se opondo à vontade do meu Pai, mas é a favor da vontade do meu Pai. Mas daquele que se opõe, se torna um Satanás. Ok? Mas o meu amigo aí, Satanás é um ser espiritual que está aí, dando garfada nos crentes. Só dá garfada nos crentes. Nos crentes, porque em quem é liberto não dá não. Aí ele diz assim, disse-lhe então o diabo, se és filho, olha só, após 40 dias, vamos imaginar o Salvador lá no deserto, ninguém. E ele lá no deserto, só pedra, rocha, areia. E ele lá, uma semana, fome, e o estômago fazendo aqueles roncos. 2 semanas, falando sozinho, conversando consigo mesmo, a respeito de diversas coisas. Ele estava ali com um propósito, ok? Então, 20 dias, vendo, já além de falar sozinho, já ouvindo vozes. Eu falo sozinho. E aí, algumas pessoas podem pensar assim, esse cara é louco. Quem aí nunca falou sozinho? Da mesma forma, o Salvador estava ali no deserto, falando sozinho. E aí, quando ele cai em si, ele, caramba, tudo isso aqui é meu. Basta eu renegar isso aqui. Vamos ver o que diz o texto? Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Por exemplo, já está se aproximando a hora do almoço. Você não passará esse dia sem comer nada. E se você ficar sem comer, sem ter esse propósito, você vai começar a reclamar. Vamos supor que você está em uma situação em que você não pode sair, mas você está com fome. Você pode até suportar, mas o seu desejo de comer, você vai falar, caraca, se tivesse alguma coisa aqui para comer. Você vai começar a expressar o seu desejo, ok? Da mesma forma ele, 40 dias. No 20 ele já estava ouvindo vozes, além de estar falando sozinho. Mas vamos ver o verso 3. O 3 disse assim, disse-lhe então o diabo, ou seja, a carne. Disse então a carne, se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Aí os crentes dizem, viu, o diabo conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. Só que o Filho de Deus refutou o diabo com a própria Bíblia. Ou seja, ali era ele com a sua própria consciência, ele dizendo assim, poxa, cara, tu é filho de Deus, tu é filho do Altíssimo. Tu não precisa ficar com fome, não. Olha a tua posição. Quem tem que ficar com fome é esse povo aí que vai... Esse povo aí que não te honra. Esse povo aí que vai querer tua morte. Eles é que precisam... Eles que merecem passar fome, mas tu é filho do Altíssimo.
transforma essas pedras em pão, aqui não tem nada para comer não. Tu vai morrer de fome? Ele pensando, falando consigo mesmo, com a sua consciência. Ok? Vamos ver aqui o 4. Como está escrito, né? Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Então, a carne falava assim: cara, tu é filho de Deus, cara. Quantas vezes você já não se pegou falando algo assim? Quantas vezes você já não se pegou dizendo assim: caraca, era eu que tinha que estar lá. Poxa, estou aqui há tanto tempo trabalhando nessa firma e deu o meu sangue, faço o melhor, e agora surgiu uma oportunidade, olha lá quem foi. Quantas vezes você já não se pegou numa situação assim, falando coisas desse tipo? Poxa, era eu que tinha que estar lá, era para ser comigo. Poxa, ele que ganhou, era para mim ter ganhado. E aí ele estava falando, caraca, a carne dele estava falando, pô, cara, tu é filho do Altíssimo. Tu não precisa ficar nessa condição não. Aí ele espiritualmente falou e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Yahweh. Versículo 5. E levando-o, mostrou-lhe um monte, levou-o a um monte, e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Então, esse ser de cauda transportou o Salvador para um lugar, para um monte, porque Jerusalém estava em torno de monte. Em torno de Jerusalém tinha montes, ok? 7 montes, isso o sistema religioso não dizem para você, porque a cidade do Vaticano foi criada, o país do Vaticano lá, né, o Vaticano, ele foi criado na mesma semelhança de Jerusalém, para o sistema religioso dizer que a besta vem do papado, ok? Para poder sustentar uma ideia de um apocalipse futuro, quando não mais haverá, ok? Mas tudo bem, em Jerusalém ela se encontra sitiada por 7 montes. E aí tem aquele Salmo 125, assim como os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Existia até um louvor, né? E era lindo. A autoridade e poder dominam em suas mãos, né? Pois o Senhor é rei, o Senhor é Deus dos povos. Mas tudo bem. Vamos ver o 5. Aí tá, esse inimigo levou ele a um monte muito alto e mostrou a glória do mundo inteiro. Ok? E mostrou a glória do mundo inteiro. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue. Olha só, olha o que o Satanás falou para ele: dar-te-ei toda a autoridade e glória desse reino, porque elas me foram dadas, me foram entregue. Quem era Satanás? Quem é Satanás na concepção dos crentes? Um ser de cauda caído. Quem caiu tem autoridade? Olha a contradição que eles caem, querendo sustentar que o diabo aqui é um ser de cauda. Quem é que tinha toda a autoridade? Quem é que tinha recebido toda a autoridade, mesmo ainda que sendo na natureza humana? O Salvador. O Salvador, ele era pleno, ele disse aos seus discípulos: tenho toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Era somente ele. Então, com quem ele estava falando ali? Porque na sua mente ele pode ser, eu e você na nossa mente, eu posso estar em Portugal agora, eu posso estar no Japão na minha mente. A nossa mente, ela é capaz de nos levar a lugares inimagináveis. Então esse ser de cauda, ele foi destituído, ele foi lançado por terra porque ele caiu. Então quem caiu está destituído de sua autoridade e poder. Aí agora vai vir um cristão aqui e vai dizer: não, ele foi expulso, mas o seu poder prevalece. Eu só conheço um que recebeu todo o poder e a autoridade, porque ele mesmo disse: me foi dado todo o poder no céu, todo o poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, tudo lhe foi dado.
E aí vem o diabo oferecendo ao Salvador todo o reino desse mundo. Todo o reino desse mundo. Em troca de adoração. Ali era ele mesmo conversando com a sua consciência. Depois de 40 dias sem comer nada. Já na sua fraqueza. Ele já estava ali assim alucinado. De repente, ali como diz, né, na sua fraqueza. Nós vamos ver isso aqui também mais para frente. Então, o diabo ele foi destituído. Que autoridade ele tem? Nem sobre nós ele teria autoridade, diz as Escrituras. Porque ele está debaixo dos nossos pés, né? Porque Paulo fala assim, Pedro, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se nós resistir, ele foge, porque ele não tem autoridade conosco. Mas o diabo ali refere-se a outra coisa. Então os cristãos dizem que esse ser espiritual vai dar a Jesus tudo, porque a ele foi dado, e ele tem autoridade para dar a quem ele quer. Foi dado a ele? Ou ele foi destituído? Segundo a religião mesmo diz. Os próprios crentes dizem, as lideranças religiosas, eles mesmo dizem que o diabo foi destituído. E quem está destituído ainda tem autoridade? Eu saí de uma empresa que eu adorava trabalhar lá. Saí de uma empresa e hoje eu posso exercer alguma função lá dentro? Eu estou destituído do cargo que eu tinha. Como que eu posso exercer alguma função lá ainda? Nenhuma. Nenhuma autoridade ainda sobrou sobre mim. Ficou para que eu exercesse sobre alguém lá. Nenhuma. A mesma coisa. O inimigo foi destituído, ele não tem autoridade. Como ele vai falar aqui para o Salvador que ele vai dar a ele, se prostrado ele for adorado? Aqui ele mesmo falando com a carne dele. E aqui nós vamos ver alguma coisa aqui. O 6. Dar-te-ei todas estas coisas, a autoridade e glória deste reino, porque tudo me foi dado. Agora olha só, esse aqui é o pior. Mas Yahushua respondeu, está escrito, ao Senhor teu Criador adorarás, e só a Ele prestarás culto, darás culto. Então levou a Jerusalém e colocou no pináculo do templo. Olha só, como que um evento desse não é registrado na história? Porque de Jerusalém, do deserto, até o pináculo do templo que se encontrava em Jerusalém, era uma caminhada considerável. Era uma caminhada considerável. E aí o diabo está arrastando lá o Jesus, né? Está arrastando lá o Jesus. O diabo é espiritual, ninguém vê, mas o corpo de Jesus é físico. Ok? Então era para Jesus estar se rebatendo lá. E sendo levado. Como que um fato desse não é registrado na história? Jerusalém estava assim. Ele foi levado para o deserto. Jerusalém não é deserto. Jerusalém era o centro. Como que um evento desse não é registrado na história? Por quê? Porque ele estava ali na sua mente. Ele se transportou até o alto do pináculo do templo. E ele deve ter pensado assim, caraca, tudo isso aqui é meu. Toda essa glória é minha. Eu sou filho do Altíssimo. Eu não preciso fazer nada disso. É só eu rejeitar essa obra que eu vim fazer e continuar sendo dono de tudo. Dar autoridade aos dar ordem aos meus anjos para eles virem. E acabar com toda essa raça humana. Eu vou dizer para você aqui o que ele fez. Aqui ele venceu o egoísmo, a vaidade e a luxúria. Porque eu não sei se você já se pegou pensando assim, a nossa carne, ela tende a nos fazer, a nossa carne ela tende a nos colocar numa condição assim. Você já se perguntou se você é realmente salvo? A nossa carne ela nos coloca numa condição da qual nos fazemos questionamento, da qual nós fazemos questionamento. Quem aí nunca se questionou a respeito da sua própria salvação? Hoje esse questionamento não mais existe na minha mente. Porque hoje eu sei quem de fato é o inimigo.
não mais o inimigo que a religião criou e tenha causado aí pânico, desespero entre as pessoas e principalmente entre eles lá dentro. Se as pessoas descobrirem que o Satanás do qual eles têm medo não existe, eles são libertos. Mas isso é o que o sistema religioso não quer, que eles recebam a revelação. Por isso que eles continuam fazendo leitura de Moisés. E quando se lê Moisés, o véu está sendo posto. E eles não conseguem ter a revelação de que Cristo removeu o véu que Moisés colocou. E Yahushua, o libertador. Então ali ele foi tentado. Então o que ele venceu na tentação? O egoísmo. Se tu é filho do Criador, faz com que isso aqui se torne em pães. Faz com que as coisas se voltem para você. Seja dono de tudo. Ou seja, ele venceu o egoísmo. Ele também venceu a vaidade quando ele olhou para toda a glória do mundo. Caramba, tudo isso aqui é meu. Porque só ele tem autoridade e poder. Mas diz a religião que um ser de cauda é quem daria isso a ele se ele prostrado o adorasse. E aí ele no pináculo do templo ele fala, caramba, aí cai a ficha, ele, cara, isso aqui é tudo meu. É só eu recusar a obra que eu vim fazer, é só eu não fazer mais. Mas vamos ver um outro texto. Eu acho que eu já falei até demais. Hebreus 4. 14 e 15. Hebreus 4, 14 e 15. Diz assim, olha, presta atenção. Tendo, pois, vou ler como está escrito. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sacerdote, grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Paulo está dizendo aqui que nós temos um sacerdote que penetrou os céus. Ok? Mantemos firmes o que é a nossa confissão. Vou ler de novo. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. O 15. Olha que maravilha. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Vamos continuar. Das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, na nossa semelhança, mas sem pecar. Porque pecar é errar o alvo, ok? Ele sofreu, por exemplo, as tentações que nós sofremos na fraqueza, ele também passou. Vou ler de novo o 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por que ele não pode se compadecer das nossas fraquezas? Quer dizer, por que ele não pode deixar de se compadecer delas? Porque ele passou por elas. E em que semelhança? Na nossa semelhança espiritual? Não. Na semelhança carnal. Ele sentiu tudo na carne. Tudo quanto nós sentimos, ele sentiu. Tudo quanto nós passamos, ele passou. Tudo que vem sobre nós, veio sobre ele antes. Como diz a profecia de Isaías. Ele levou sobre si nossas dores, né? Tudo ele levou sobre si. Inclusive as nossas tentações. Vou ler de novo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecar.
Acheguemo-nos, portanto, com confiança, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, olha só, ele sofreu na semelhança da nossa fraqueza. Ele sofreu na fraqueza da semelhança da nossa carne. Por isso ele pode nos compreender. Uma vez a pessoa falou assim: ah, mas o Espírito Santo é o Consolador. Eu falei: nananina não. Ninguém pode se compadecer de alguém do qual, assim, eu não tenho filho, eu não posso aconselhar um pai. Eu não sou casado, eu não posso aconselhar um casado. O casado ele pode até aconselhar o solteiro, mas o solteiro não pode aconselhar um casado. Então, quem pode aconselhar quem? Aquele que sentiu a mesma coisa. Aquele que sente a mesma coisa. No caso, ele sentiu. O espírito, ele pode sentir alguma coisa? Não, o espírito não pode ser tentado. Mas como que ele foi tentado? Em quê? Na semelhança do nosso quê? Da nossa carne. Então ele foi tentado em quê? Na carne, na natureza humana. Ele não foi tentado espiritualmente, como o sistema religioso pintou. E como os crentes de 30 e tantos, 50 anos aí de religião ainda acreditam. Mas por que descredibilizam aquilo que nós dizemos? Eu não sou pregador. Eu não sei pregar. Eu tenho abrido a boca aqui no YouTube, mas eu não sei pregar. Vocês podem perceber. Isso é notório. De vez em quando ele me usa de uma forma mais eloquente. Mas com a minha dificuldade de se expressar, mesmo assim eu falo. E você pode conferir com os textos e ver do que eu falo não é mentira. Você pode conferir com os textos que o que eu falo não é mentira. Esse ser de cauda, ele tem causado terror, tem causado pânico. E as pessoas... Porque olha só, aí vão me dizer assim: ah, mas e os espíritos que ele expulsou? O espírito vem da palavra grega daimon, que quer dizer uma outra coisa, ok? Para você compreender os espíritos que ele expulsou, você tem que compreender que essa palavra espírito foi traduzida para a nossa língua, ela tem uma origem grega. Então você tem que procurar a origem da palavra para de fato entender o sentido. Que nem outro dia eu estava conversando com a minha esposa a respeito de céu, estrela, lua, sol. O céu se refere a um lugar. Por isso ele diz assim: enviarei os meus anjos e eles recolherão de uma a outra extremidade do céu. Tem alguém aqui no céu? Hoje sim, mas naquela época ainda não. Porque ele se referia a céu como lugar. Aí quando ele disse que céu e terra passariam, mas a sua palavra não passaria, e João lá em Apocalipse diz: céus e terra passaram. É novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. E o mar já não existe. Ok? Então, ele profetizou uma coisa aqui em Mateus, em Apocalipse, e se cumpriu. Passaram. Já passaram, não vai vir. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro e a nova já passaram. Então, João já via uma realidade. Mas os crentes ainda acham que isso é algo que vai acontecer. Para ser sincero, toda a Bíblia já foi consumada. As profecias, o próprio Salvador disse que a lei e os profetas foi até João Batista, os profetas. A lei foi abolida por ele, mas os profetas foram até quem? João Batista. E quando ele disse que os profetas foram até João Batista, ele também quis dizer que as profecias se encerraram ali. Não haveria mais profecia dali para frente. A última profecia seria dada por João Batista. Aí tem igrejas aí com profetiza. Existe o dom de profecia. Existe o dom de pastor. E isso não quer dizer que as pessoas vão revelar o Apocalipse. Porque o que havia de ser revelado já foi dado. O que nos falta é compreensão para termos o entendimento do que de fato ele quis dizer. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, 16.
Melhor, antes de abrir Gálatas 5, vamos abrir Marcos 14, 18. Vamos no livro histórico de Marcos. Esse livro aqui é um livro histórico, pessoal. Marcos 14, 18. Se eu quisesse abrir assim, eu não conseguia, mas ó, abriu em cima. 14, 18. Eu só vou precisar virar uma folha, porque o versículo se encontra aqui em cima do outro lado. Quando estava à mesa, Marcos 14, 18. Desculpa, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ok? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que o Salvador estava dizendo aqui aos discípulos? Orem, para não entrais em tentação. Por que ele estava falando isso para os discípulos? Para que eles não entrassem em tentação. Mas a tentação vem do Espírito? Não, o Espírito está pronto. Mas é para que a carne não seja tentada, para que a carne não se levante e tente em vocês. Orai para que, para não entrar em tentações. Talvez, por que ele disse isso? Vamos ver aqui o que diz 1 João 2, 15, 16 e 17. A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito não pode ser tentado, mas a carne sim. A carne, ela pode e tenta. Cadê o diabo? Impressionante, né? Não estou achando o diabo aqui. Eu estou falando, mas do diabo eu não estou vendo. 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, tudo que há no mundo, a concupiscência do diabo, a concupiscência dos olhos, não. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do diabo. Não, procede do mundo. Esses desejos procedem do mundo. O mundo, ele te proporciona. O Salvador, quando ele resiste à luxúria, caramba, eu posso ostentar, tudo isso aqui é meu. Tudo isso aqui é meu. E um ser destituído está dando só na mente de um cristão. E já teve na minha mente também, pessoal. Já passou na minha mente essa ideia, porque foi implantada. Mas o Salvador arrancou com a luz do que diz aqui o Evangelho de Paulo. A ninguém sobreveio tentação que não humana. E ele não foi tentado de forma diferente, ele era um ser humano, num propósito. E ali ele tinha que vencer a sua natureza. Como eu disse, ele foi levado ao pináculo do templo de Jerusalém. Esse evento não foi registrado na história. Porque o diabo é espiritual, mas o Salvador era carnal. Carnal fisicamente. Eu não estou falando que ele era carnal no sentido de pecador, não. Ok? Ele era físico, melhor. Porque aqui ele diz assim, porque tudo que há no mundo, tudo quer dizer o quê? Tudo quer dizer tudo, né? Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade do Pai, permanece eternamente. Isso aqui é porque é João, mas até João tinha essa compreensão. E João, ele era discípulo da circuncisão.
ok? Eu li isso aqui só para você ter um entendimento do que era as tentações. Do que é as tentações. Até eles sabiam o que era a tentação. Que esse ser de cauda, ele foi criado pelo sistema religioso católico e abraçado pelo sistema religioso evangélico. E aí depois eles dizem que fizeram uma reforma. Fizeram uma reforma como? Tirando o mesmo lucro, se aproveitando das mesmas coisas que o sistema católico aproveitava. Quando Lutero fez a reforma, ele se rebelou contra algumas indulgências. E hoje continua se fazendo indulgência no sistema religioso. Quer ver uma coisa? As pessoas entram no sistema religioso com medo do diabo, e quando chega lá dentro eles dizem: olha, Satanás está destruindo o seu casamento. Mas o que faz com que Satanás pare de destruir o seu casamento não é a revelação da palavra, não. É carteira aberta. É carteira aberta. Se você abrir a carteira, o diabo vai sair. Se você abrir a carteira, o diabo vai sair. Se você abrir a Bíblia, não é suficiente. Lá não é por revelação da palavra, é por carteira. Ah, o meu filho está nas drogas, faça um pacto, faça uma campanha. Ah, eu estou vivendo uma miséria. Faça um pacto, faça uma campanha, fogueira, atravesse a porta, beba um copo d'água, leve um lenço, compre fita. E eles fazem o seguinte: quando você chega lá nessa situação de uma necessidade financeira ou até mesmo um conflito no lar, eles têm lá as suas campanhas. Leva essa fitinha. Se a fitinha for vermelha é 50, e se ela for ungida aqui no Brasil é 100, e se eles levarem para Israel, provavelmente essa fita vai chegar ao valor de R$180, 150. E as pessoas ficam ali seduzidas por esse engano. Isso é ou não é engano? Porque olha só, a pessoa está passando uma necessidade no lar, conjugalmente ou financeiramente, e aí qual é a solução para elas? Vai para macumba. Vai para macumba. Ué, como assim macumba? Não é para a igreja? Ué, e o que eles fazem lá? Não é voto de macumba? Vamos supor, chega lá, aí sal grosso, fitinha, óleo, unge com óleo, bebe o óleo, faz uma opção de coisa. Isso não é macumba? Se você tem um churrasco na sua casa e você pôr sal grosso, você vai matar a carne? Não, você vai temperar. E uma coisa que eles não dizem é que a pessoa está passando... O cara, ele é cristão, porém ele tem tendência ao homossexualismo, ou ele ainda não se libertou de alguns hábitos. E o que eles fazem? Campanha de libertação. Meu amigo, a carne não se liberta, se mortifica. E como que se mortifica? Com a palavra. Se mortifica com o evangelho dado a Paulo. Isso não vai se libertar nunca. Porque enquanto você estiver vivo, você vai estar presente nesse corpo. Mas o homem espiritual, ele está forte. Só que se você não alimentar o homem espiritual, quem vai gritar é essa carne aqui, que gritou enquanto o Salvador estava no deserto. 40 dias, meu amado, na maior fome, na maior fraqueza. Essa carne gritou e ela queria: ah não, tu é filho do Criador, tu está passando por isso por quê? Às vezes você vai receber seu pagamento, passa o cartão lá no caixa eletrônico, não tem nada, e você, epa, sua carne vai gritar: eu vou lá no escritório amanhã, dependendo da hora, se for no horário em que ainda se encontra aberto, eu vou lá agora. É a sua natureza humana recusando, não aceitando, peraí, Branquinho, não aceitando aquilo que estava lhe sendo imposto. Da mesma forma, ele estava ali diante de uma situação da qual ele não precisava passar, mas ele fez isso por amor a mim e a você. E o sistema religioso vive enganando as pessoas. Uma outra coisa da qual eles não revelam é que nós já fomos curados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós fomos curados, nós fomos sarados. Isso ele nos deu
no espírito. Nós já temos um espírito curado. E sabe o que acontece nessas manifestações religiosas? É que ele não diz para você: a cura está dentro de você. A cura está dentro de você. E quando você procura um desses, ele se aproveita daquilo que existe dentro de você, que é estimulado pela fé e pode ser externada no âmbito físico. Não é eles, mas é o que está em você, a sua própria fé te cura. Mulher, vai, a tua fé te salvou. Ela não ouviu nada sequer dele, ela somente tocou. Ele disse alguma coisa para ela? Não, ela simplesmente creu que podia ser curada. E aquela fé que ela exerceu, a cura que ele havia de conquistar, se manifestou na vida dela antes dele manifestar isso espiritualmente para nós. Espiritualmente já tinha sido manifestada, porém fisicamente ainda precisava ser cumprido. E a religião vive debaixo da sombra. A sombra não é a realidade das coisas. A cura está dentro de cada um de nós. Só que, como diz Paulo, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a pregação da palavra. Quando você ouve, por isso ele diz: aquele que tem fé, direis a este monte, passa daqui para colar. Se você tem fé, a fé não vem de fora, vem de dentro, só que ela é estimulada pelo que você ouve. Então esses líderes aí, eles sabem disso, e se manifesta a cura que já existe dentro de você, no seu espírito. E quando você de fato exerce a fé, a cura que lhe foi dada espiritualmente, ela é visível fisicamente. Ela se manifesta no físico. O câncer sai, a cegueira sai. Eu quero ver, eles pegam assim: o bebezinho estava desenganado, foi morto e ressuscitou. Eu quero ver ressuscitar alguém que levou tiro, meu amigo. Ou alguém que caiu de um determinado lugar, bateu com a cabeça, morreu ali. Eu quero ver isso. Vai lá. Essa pessoa que está morta, ela não consegue ouvir. Vai lá ressuscitar. Vocês que são os doutores aí de milagres. Então, vamos voltar aqui para o texto. Timóteo. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Primeiro, abri em cima de novo. Agora caiu certinho. Diz assim, 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Ok? Ou seja, aqueles que são tentados pela riqueza, pela luxúria. O Salvador venceu essa tentação quando ele falou toda essa glória desse reino. Ele venceu essa tentação, da qual muitos de nós não conseguimos vencer. Aí ele diz assim: cai em tentação, ciladas e muitas concupiscências, muitos desejos. Por exemplo, você é pobre, você só quer dinheiro para comida. Mas se você porventura ganhou no Mega Sena, os seus desejos vão multiplicar, triplicar. Você vai querer casa, carro, viajar, você vai querer roupa e vai querer muitas coisas, da qual não passa pela sua mente. E o que está escrito aqui. Mas por quê? Porque eles quiseram ficar ricos. Ok? Ora, os que querem ficar ricos, eles caem nessas ciladas. E em muito se aumenta os desejos, concupiscência. O 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, é o que nós vemos no âmbito religioso. Por conta da cobiça, eles se desviaram da fé e agora eles são voltados somente para o seu ventre. Mas vamos olhar outro texto, porque eu quero que ela diga e não eu. Gálatas. Agora nós vamos descobrir quem é o diabo que tentou o Salvador. Gálatas
5, 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Vamos descobrir quem é o diabo junto. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência do diabo. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. 17. Porque o diabo milita contra o Espírito, ou seja, o diabo luta com Deus. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, é contra quem que nós lutamos? Quem é o nosso maior inimigo? Nós lemos aqui, o ser de cauda não apareceu. Apareceu um título, do qual eles criaram um ser. Existe um adjetivo, vamos supor. Você é uma pessoa prestativa, que gosta de ajudar as pessoas. Então você vai receber o título o adjetivo de uma pessoa bondosa. Mas se você é uma pessoa que deseja o mal dos outros, você vai receber um título de perverso, mal, ruim, um adjetivo ruim, negativo. Então, quem é que está lutando contra o espírito? A religião diz que existe um espírito lutando com o espírito do Criador. Se o Criador não pode nem ser tentado, imagine alguém lutando com ele. Quanto tempo nós fomos enganados? Quanto tempo? E você vai continuar sendo enganado? Vamos ver, prosseguir. Vamos para o 22. Mas os frutos do Espírito são... Não, vamos ver aqui os frutos da carne, né? As obras da carne, na verdade, porque a carne não dá fruto, dá trabalho. Obra é trabalho, né? A carne não dá fruto, dá trabalho. Ora, as obras da carne, não era para ser do diabo, nós fazemos as obras do diabo, a religião diz que é. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções. Como eu já disse em outros vídeos, vou repetir, facções aqui na época de Paulo, trata-se de instituições religiosas, que elas eram opostas uma contra a outra, e viviam militando uma contra a outra. Inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, como, até idolatria e feitiçaria aqui é coisa da carne, ok? Inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Arro os que tais coisas praticam. Esse herdar o reino aqui é uma outra coisa. Quem planta na carne, colhe na carne. O teu espírito, se você é um eleito, já foi justificado pelo sacrifício do Salvador. E o sacrifício do Salvador não é anulado por nenhuma ação minha ou sua. Não há condenação na minha e na sua carne, porque ele matou a carne. Nós no Espírito somos justificados. Nós no Espírito já estamos na eternidade. Estamos cumprindo nossos dias de vida aqui nesse corpo biológico, que foi o propósito do Criador, e aprove ele fazer assim. Tem pessoas aí esperando a destruição do mundo. E conheço pessoas que pensam que o mundo vai ser destruído por conta do que a religião pintou na ideia, na ideia deles. Então vamos ver aqui mais o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, uma pessoa cheia do Espírito, ela tem o que além dos outros dons? Amor. Vamos ver? Então, o que o Salvador tinha naquele período ali, enquanto ele se encontrava no deserto? E eu vou dizer para você, ele não foi ao deserto para jejuar, ele foi ao deserto para ser tentado. Tentado por quem? Por ele mesmo, a sua própria carne. Ele tinha que vencer a carne, ele tinha que vencer os seus desejos, para ele se tornar
o Salvador de toda a humanidade. Ok? Ele tinha que abrir mão de todas as suas lascívias, de todos os seus desejos, porque ele era ser humano. E tem pessoas assim, ele tinha um corpo diferente do nosso. Ele sofreu na fraqueza, como nós vimos lá em Hebreus 4. Na semelhança da nossa fraqueza. Assim como nós somos fracos, ele também foi fraco. Ele também andou na semelhança da nossa fraqueza. Ou seja, no mesmo corpo semelhante ao nosso. E foi tentado na mesma semelhança. Olha o que tem uma pessoa cheia do Espírito. Porque olha só o que Paulo diz aqui, ó. Se vivem no Espírito, andemos também no Espírito, ok? Olha o que Paulo diz aqui, no 20... mais os frutos do Espírito, né? 23. Mansidão, domínio próprio. Ele estava cheio do Espírito ali no deserto. E era algo que ele tinha, mansidão e domínio próprio. Domínio o quê? A carne gritava, você é filho do Altíssimo. Nem só de pão viverá o homem. Ele tinha domínio sobre a sua realidade. Ele tinha domínio, ele não acusava. Lembra aqueles religiosos que levaram aquela mulher que havia sido pega em adultério? Olha, na lei de Moisés é mandado que nós apedrejemos essa mulher. E você o que diz? Ele o que eu digo? Eu vim aqui para trazer o amor. Eu exerço o amor. Mas na lei de Moisés está dizendo que tem que apedrejar, então faz o seguinte, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Porque se eles atirassem, então começou a largar a pedra do mais velho até o mais novo, não ficou um sequer. Não ficou um sequer. E aqueles que apontavam o dedo saíram todos. Porque se eles atirassem a pedra, eles estavam se colocando na mesma condição também de serem apedrejados, porque ele também havia transgredido a lei. E só podia atirar a pedra aquele que não tivesse pecado. E se eles atirassem, eles também estavam se colocando na condição de serem apedrejados. Porque provavelmente eles haviam transgredido sábados. E quem que transgredisse um sábado era apedrejado. E você vê aí pessoas querendo guardar um dia de 24 horas. Não faz sentido algum. O sexto dia é representado pelo homem, Adão. Enquanto o homem reinou nesse planeta, desligado do Criador, sem a presença do Criador em sua vida, a morte reinou. Mas a partir do momento em que a Yahushua vem, mata a carne, tira todo o poder de condenação que havia na carne, nos trouxe vida. E a carne não mais exerce condenação sobre nenhum ser humano. Porém, se salvarão aqueles a quem ele elegeu. E aí uma pessoa me perguntou assim, mas como é que fica as 10 tribos? Não existe mais judeu nem grego. Dos dois ele fez um só, fazendo a paz. Não existe mais isso, meus amados. Tudo isso é rudimento, que a religião quer manter, quer trazer de volta. Ok? E para finalizar, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos de possuir, não nos deixemos de possuir de vanglória, procurando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, não nos deixemos o espírito de vanglória provocando uns aos outros. Provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E você chega na religião, você vê os apontamentos de dedo. Você chega lá, enquanto você está tudo bem, todo mundo te abraça, todo mundo te recebe. Mas quando você pega em algum delito, quando você falhou em alguma coisa, os dedos apontam. E você serve para lavar banheiro, para fazer muitas outras coisas, menos para determinados cargos. Meus amados, chegou a hora de acordar. O ser de cauda que a religião criou não existe. O maior inimigo que nós temos é essa carne aqui, que só nos deixará no último dia. Enquanto nós habitarmos, e olha, que o Criador veio habitar aqui, ela se opõe ao Espírito do Criador. Se ela se opõe ao Espírito do Criador, ela não vai se opor a você.
Se ela não obedece ao Criador, ela vai obedecer a você. Para que você tenha domínio sobre ela, é preciso você estar cheio do Espírito. E como é que se enche do Espírito? Aqui, ó, no Evangelho de Paulo. Você só vence a carne, mortificando ela com o Evangelho que foi revelado a Paulo. E ele cisma de entrar na minha frente. Mas tudo bem, pessoal. Eu deixo essa mensagem para você. A paz de Arusho. Um beijo no coração e até a próxima.